Para quem entrou agora, meu nome é Paula, eu sou farmacêutica, trabalho no conselho, e nós estamos muito felizes em ter vocês agora para a nossa segunda palestra com o Fábio Matos. Antes de começar a palestra, eu vou dar alguns avisos para quem entrou agora, tá? Nós gostaríamos que vocês colocassem a palavra presente e depois o nome completo no chat, porque nós vamos fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados via acesso restrito após esse evento. Nós pedimos também que todos fiquem com os microfones no mudo, para evitar ruídos durante a palestra. Essa sala fica aberta até o final. Nós, depois da palestra, teremos um sorteio do ICTQ, de um curso de extensão. O ICTQ é nosso apoiador, tá? Nós colocamos ali no chat já o link, e depois vamos disponibilizar um QR Code para que vocês se cadastrem e que possam participar do sorteio no final da palestra. A palestra de hoje é a jornada de compra no mercado magistral, o novo digital e a mudança do atendimento presencial. O nosso palestrante Fábio Matos, ele é referência em atendimento magistral, professor de MBA e pós-graduação, publicitário pela PUC de Campinas, mestrando em ciências empresariais em Porto, Portugal, consultorias e eventos em todo o Brasil. Ele é um dos palestrantes mais requisitados nos principais eventos magistrais no Brasil e na América Latina. Agora eu vou passar a palavra para o Fábio. Fábio, está com você. Está nos ouvindo? Agora eu consigo ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Maravilha. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso, eu acabei de fazer a sua apresentação aqui do seu currículo. Já vou te passar a palavra, fique à vontade. Perfeito. Veja só se carrega aqui. Perfeito. Vocês conseguem ouvir? Perfeito, tudo certo? Tudo Eu tenho certo. aqui o slide, né? Quero começar a bater um papo com vocês, entender um pouco. E pelo número de pessoas, acredito que fique mais fácil conversar usando a ferramenta do chat. Inclusive, provavelmente durante a aula, qualquer questão, condição ou situação, você pode formar a sua pergunta, colocar ali, e aí eu vou colocando durante a apresentação e a descrição essa condição e respondendo as questões todas para vocês. Bom, meus contatos estão aí, eu fico à disposição, independente da aula, de repente acaba, alguma questão ficou para depois e tudo mais. E eu só queria entender um pouquinho do pessoal que está aqui, quem já é do mercado magistral, né, do mundo das farmácias de manipulação, ou tem o desejo de fazer parte desse mundo, só sinaliza no chat, e aí eu vou olhando e acompanhando, é muito legal. Eu falo para vocês que eu, diferente de vocês aqui, eu não sou farmacêutico de formação, eu sou publicitário e acredito que amo e valorizo mais a profissão farmacêutica do que muito farmacêutico que eu conheço. Toda vez que eu converso com algumas pessoas a respeito, eu falo que a profissão de farmacêutico é provavelmente uma das grandes oportunidades por conta do número, né, do volume de opções que você pode exercendo aí a profissão de farmacêutico, e é simplesmente fantástico. Eu mesmo, formado em publicidade, quando conheci o universo das farmácias de manipulação, em pouco mais de 3 meses, tinha certeza que eu nunca ia sair. Já estou entrando aí no meu 22º ano dentro do universo das farmácias de manipulação e sou tremendamente apaixonado. Eu só vou sair desse mercado se um dia não quiserem mais a minha presença dentro desse mundo, mas espero que isso não aconteça e eu possa continuar por muitos e muitos anos. Bom, a minha ideia é trazer um pouco para vocês a respeito
da jornada de compra do mercado magistral, o que é que as farmácias, o que é que as empresas trabalham, fomentam, desenvolvem, falar sobre algumas estratégias, algumas ferramentas de vendas que vai ajudar o trabalho de vocês, independente, né? Sendo ou não sendo da área, a Bruna sinalizando ali que é da área, a Clarice que está procurando uma oportunidade, a Roberta que não é da área, mas enfim, tem muita coisa aqui interessante para poder trocar ideia durante esse intervalo, tá? A gente tem aí 1h30 para poder conversar, então tem bastante coisa para poder discutir. Eu trouxe um conteúdo bastante completo para vocês e o conteúdo vai ficar disponível, tá? Então o material já está junto do conselho e depois esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Toda vez que se começa um bate-papo, uma reunião, um treinamento, alguma coisa do tipo, eu gosto muito de trazer a referência dessa frase aqui, que eu adoro. Eu gosto muito que, de fato, traz uma referência sobre o nosso universo, né? É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, é muito comum, dependendo da bagagem ou do histórico que você tem dentro de um segmento ou dentro de uma área, acreditar que já deter um pouco do conhecimento, não precisa aprender mais nada, já está tudo pronto, já está tudo certo. Então, assim, eu vou lá, vou bater um papo, vou ver qual é que é, mas acho que eu não consigo aprender nada de novo. E é interessante enxergar que as mudanças elas vão acontecendo diariamente, até por conta dessa transformação do atendimento digital, da adesão das ferramentas de inteligência artificial e um monte de outras coisas que vem acontecendo. Além, é claro, da evolução do nosso mercado. E eu quero trazer algumas informações que foram compartilhadas esse ano no Congresso da Conspharma de 2024, que é o maior evento de farmácias de manipulação do mundo. Então, nesse evento, a Anfarmag, que é a Associação das Farmácias de Manipulação, fez a apresentação do panorama, onde todo ano eles apresentam alguns dados do mercado farmacêutico magistral. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa evolução. Em 2019, nós éramos aí quase 8.000 farmácias, né, com 7.939 farmácias, segundo a Receita Federal, né, através do CNAE, configuradas como farmácia de manipulação. E esses números vêm evoluindo de 2019 até 2023, que é o ano completo que nós temos, com 8.711 farmácias. Então, essa evolução aconteceu muito mais dentro do Nordeste, onde nós temos aqui um crescimento de 47%. Então, nós temos muitas farmácias entrando dentro desse mercado, nós estamos falando de mais de 700 farmácias novas em 5 anos. Então, é um volume muito importante dentro desse intervalo. E a região sul aqui, teve um aumento de 10%, que é um número bastante relevante quando olha para esse mercado. Vamos lá. Além, né, do olhar sobre essa questão das farmácias, a gente nota que as farmácias elas abrem e fecham, mas dentro do conjunto da obra, nós podemos notar que algumas farmácias se fecham ao longo de cada ano, mas o saldo ele sempre é positivo dentro dessa escala. Então, é muito interessante entender que algumas farmácias fecham, outras farmácias abrem e continuam. Isso acontece com qualquer segmento, tá? Então, é muito importante entender que esses movimentos acontecem também com as drogarias e com as farmácias de manipulação, isso não é diferente. E isso está atrelado muito à questão de ingerência, algumas questões relacionadas à gestão, fechamento de lojas, muitas vezes baseado em estrutura de negócios. Falo uma coisa muito importante para vocês, tá? Eu fiz o meu mestrado em Portugal e eu finalizei a minha dissertação falando sobre o atendimento digital, olhando um cenário específico, né, para poder ter validade dentro da análise do mestrado, e aí eu fiz baseado na cidade de São Paulo. E dentro da pesquisa,
grande parte das farmácias estão ampliando as áreas de atendimento não presencial, reduzindo as áreas de loja e diminuindo o número de unidades, já que o atendimento digital tem crescido de modo substancial. Então, hoje, o atendimento digital, ele acabou tomando conta do atendimento nas farmácias de manipulação por conta da praticidade. Hoje é muito fácil eu pegar uma prescrição médica, tiro uma foto, encaminho pelo WhatsApp, o profissional da farmácia de manipulação faz o orçamento, encaminha o preço para o cliente faz a autorização, gera um link de pagamento, onde ele paga via Pix, cartão de crédito, enfim, como ele quiser, e depois recebe em casa. Então, quer dizer, você entrega essa conveniência dentro dessa mecânica. Então, algumas questões de fechamento aqui também podem estar atreladas a questões de gestão estratégica da farmácia. Quando a gente faz a comparação do crescimento do Brasil no período, a farmácia de manipulação cresceu mais do que o Brasil ao longo dos últimos 5 anos. Claro que a gente está falando, né, no caso, de percentual, é lógico, mas é muito importante olhar para esses dados e entender que o crescimento do setor é de 17% ao longo dos últimos 5 anos, e o crescimento do Brasil, né, no caso do PIB, ele foi de 15,4%, tá bom? Não estranhe que às vezes eu olho um pouco de lado aqui, é que eu trabalho com 2 monitores para poder acompanhar o que eu falo para vocês e poder voltar aqui, mas a gente está aqui conectados juntos para poder conversar, trazer as referências e todas as informações para vocês, tá bom? E dentro das farmácias de manipulação existe um trabalho que é feito do desenvolvimento da atualização dos profissionais, né, os prescritores, os nutricionistas, os médicos, os próprios farmacêuticos, esteticistas e outros profissionais que podem fazer prescrição. Farmacêutico é habilitado, pode prescrever, isso é mais uma conquista de vocês, então parabéns aí por essa conquista. Então, quem é aí profissional farmacêutico, prescritor, esteta, enfim, tem várias oportunidades aqui. E eu quero trazer para vocês de onde vem a relevância desse mercado. Então, 30% vem da nutrição ou nutrologia, 15% vem da dermatologia, 15% vem da endocrinologia. Então, quer dizer, a gente tem aqui 60% do mercado dentro de um universo de praticamente 3 especialidades. Né? Tem aqui uma coisinha a mais, tal, que a dermato tem a medicina estética aqui em conjunto, e a grande maioria das farmácias realiza aqui, 51% das farmácias realizam visitação junto aos profissionais prescritores. Só que dessas 49 que não realizam visita, provavelmente prestam suporte, orientação farmacêutica, orientação remota, alguma informação, solicitação. Ela pode não ter o profissional de rua que faz esse trabalho em campo, mas que com certeza entrega suporte, orientação e tudo mais dentro do processo de visitação aos prescritores. E a grande maioria dessas grandes farmácias e das farmácias de médio porte, elas têm um profissional, né, as maiores, inclusive, têm uma equipe, né, profissional que faz esse tipo de trabalho, e muitas vezes uma equipe multidisciplinar. Né? Então, você tem farmacêuticos, você tem nutricionistas, você tem veterinários que fazem esse tipo de trabalho de visitação junto aos profissionais prescritores. E é uma área muito interessante aí para os farmacêuticos que, de repente, querem entrar dentro da área da farmácia de manipulação, mas se enxergam mais dentro desse viés comercial, de repente, caminhar aí para a propaganda médica, para o trabalho de visitação, atualização profissional, pode ser um caminho bastante interessante e que, claro, pode fazer muito sentido para você e para a sua realidade. E é um universo muito legal, eu gosto bastante, acho sensacional esse tipo de trabalho e já fiz, né, não só o atendimento de frente de loja, o trabalho de atendimento digital, como também já trabalhei como propagandista médico, fazendo visita junto aos prescritores.
Quero trazer para vocês agora um pouco dessa questão da mudança do atendimento digital. O atendimento digital, ele tem um impacto muito grande. É só entender o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós sabemos o que aconteceu, né, no estado do Rio Grande do Sul, né, a capital e tudo mais, né, com a questão das tragédias, mas independente disso, poder promover um evento dessa envergadura junto ao Conselho, num formato como esse, digital, não presencial, seria algo que há 5 ou 6 anos atrás seria possível, mas provavelmente não teria a mesma adesão. Eu me lembro quando fiz a minha primeira aula pelo Skype, né, que ainda existe, mas pouca gente usa ou se lembra dele. Eu não sei se você já usou o Skype aí, quem já usou o Skype pode até aproveitar e colocar aí no chat, eu já usei, eu lembro. Aí eu vou encontrar com os meus amigos, que eu carinhosamente vou chamar dos dinossauros da internet, que usavam o ICQ, que usaram o MSN, né, que dava aquela balançada na tela, enfim. E aí, isso já acontecia há muitos anos atrás, só que a adesão era muito baixa. Por quê? Porque as pessoas não gostavam de eventos nesse formato. É claro que o evento presencial, ele tem uma pegada diferente, mas hoje nós temos adesão a eventos não presenciais, com uma entrega muito bacana de conteúdo e tudo mais, e as ferramentas evoluíram sobremaneira, né? Então, hoje nós temos alternativas muito melhores do que existiam na época do Skype, né? Eu ia chamar ele de finado Skype, mas a Microsoft pode ouvir, né? Hoje em dia a tecnologia está aí, e a Microsoft é a dona do Skype, e ele segue funcionando. Bom, vamos lá. Vamos falar do atendimento digital, e aí eu quero trazer para a internet, tá? Olha que loucura, gente. 84% dos lares brasileiros têm acesso à internet. A classe C, de 87%, foi para 91% de pessoas conectadas. E as classes D e E, né, saíram de 60% para 67%, segundo a pesquisa TIC Domicílio do ano passado, ou seja, esse número segue avançando. E hoje, apenas 29 milhões de pessoas não acessam a internet no Brasil, graças aos smartphones. Então, hoje, todo mundo tem um smartphone, né? Praticamente todo mundo tem um smartphone, e no smartphone, hoje, nós conseguimos conectar a internet. Dentro do nosso mercado, né, dentro aí das farmácias de manipulação, que recebem essas prescrições através do atendimento digital, é fundamental ter esse acesso, e apenas com o celular ele consegue ter o seu atendimento feito com excelência, fazer a sua solicitação, conversar, pedir, solicitar uma orientação farmacêutica sem qualquer problema, e isso tem um impacto bastante positivo. E, claro, faz a diferença dentro da jornada. E mostrar para vocês quem é o rei, né, o pai, o dono da internet nos telefones celulares, que é o nosso amigo verdinho, o famosíssimo WhatsApp. O WhatsApp, hoje, né, aqui ele tem uma pesquisa que é de março desse ano, está aqui, e essa pesquisa de março desse ano mostra quantos por cento dos usuários de telefonia móvel têm o aplicativo instalado. E vocês podem notar que o WhatsApp, de janeiro de 2019 até janeiro de 2024, seguem com 97, 98, 99, quer dizer, praticamente todo mundo tem o WhatsApp instalado no telefone. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tem o aplicativo do WhatsApp instalado. O Facebook Messenger, que era o segundo em 2019, perdeu o posto de segundo para o Instagram, que vem subindo, e hoje 88% das pessoas têm o aplicativo do Instagram instalado. Não apenas como um mensageiro, mas também como uma ferramenta de comunicação, de interação e vendas. Hoje as farmácias de manipulação usam muito o WhatsApp como uma ferramenta efetiva de vendas, para poder fazer a divulgação de produto, para fazer a divulgação de serviço, para passar orientação, para resolver dúvidas, enfim, tem um monte de coisa legal que hoje é possível fazer através do
Instagram. O terceiro aqui, né, já falei do Messenger, o Instagram que virou o segundo, que é o Telegram, que deu essa estilingada que depois se manteve, especialmente durante aqueles períodos em que o WhatsApp era banido. Então, se você se lembrar que em alguns momentos o WhatsApp sofria um banimento, aí magicamente todo mundo corria para o Telegram. Depois que o WhatsApp voltava, o Telegram voltava a ser uma terra de ninguém, né? Uma loucura, como não é, apesar de ter o aplicativo instalado, não é um lugar que as pessoas usam com frequência. O Telegram geralmente é utilizado para participar de grupos, esse tipo de coisa, onde muita gente acaba fazendo uso. Como o WhatsApp vem evoluindo na ferramenta dos grupos e canais, o Telegram tem perdido espaço para esse tipo de ferramenta. E, claro, o Signal, o último aqui, que segue aqui 12, 13, que tem a sua base fiel e segue com esse número de pessoas. Eu, curiosamente, tenho todos eles instalados, mas uso praticamente só o WhatsApp e o Instagram para meio de comunicação. O Messenger eu tenho, mas o uso dele é muito pequeno. O Telegram eu tenho, porque vai que alguém precisa, e enfim. E o Signal também, mas são ferramentas que eu praticamente não uso. Agora, o que é o mais interessante dentro dessa jornada aqui, ó, que é quantas vezes você abre o aplicativo. O WhatsApp, ele é aberto todo dia por 94% das pessoas. O que isso significa? Se você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa não responde, provavelmente a sua mensagem foi ignorada com sucesso. Por quê? Porque você mandou a mensagem, a pessoa visualizou, provavelmente, e não te respondeu. Ou abriu o WhatsApp, não viu sua mensagem, mas a sua notificação está lá, junto com as outras 600 que provavelmente ele ou ela ignoraram durante esse processo. Então, está lá, está disponível, as pessoas acessam todo dia o WhatsApp. E dentro da farmácia de manipulação, isso é fundamental, por quê? Porque existe uma jornada de compra do cliente dentro dessa mecânica, e essa jornada de compra, ela acontece especialmente dentro do WhatsApp. E é muito importante entender, gente, que o WhatsApp, de verdade, ele começou a ser usado na farmácia de manipulação, posso dizer que há 10 anos. Eu, quando comecei a trabalhar em farmácia há 20 anos atrás, não existia smartphone. Então, quer dizer, era uma realidade completamente diferente, onde apenas o uso dos aparelhos de fax era um meio de fazer contato não presencial para o recebimento de prescrições, seja de médico, nutricionista ou outro profissional. Quer dizer, um aparelho que hoje, se você mostrar para um adolescente, ele provavelmente não sabe o que é, não tem a mínima ideia do que seja, muito menos como utilizar aquele negócio. E que na época era um negócio espetacular, sensacional. Eu lembro muito bem quando vi funcionando a primeira vez e, assim, fiquei, de fato, muito impressionado como era possível alguém pegar um documento e simplesmente passar num telefone e uma pessoa receber uma cópia exata daquele tipo de documento. Então, é muito interessante olhar para esse processo de evolução e não tem jeito, as mudanças, elas são inevitáveis, a gente não consegue fugir dessas evoluções. Então, eu quero mostrar para vocês essa imagem, que, na verdade, ela é uma propaganda do início do século passado. E essa propaganda, ela era uma tentativa de dizer, ou de maldizer, a energia elétrica. Olha que loucura, isso era uma propaganda anti-energia elétrica. Então, você pode notar aqui que tem uma lâmpada, tem uma caveirinha, os fios aqui tirando a beleza da cidade, uma pessoa ali, né, que parece um mágico, né, na época o pessoal ainda usava cartola, né, caindo ali, que tomou um choque ou coisa do tipo. E, de fato, né, a energia elétrica, ela tem o risco dos choques, né? Provavelmente você conhece alguém que já tomou um choque, você talvez já tenha levado um choque, você sabe, né, de situações ou ocasiões, né, de pessoas que tomaram aí uma descarga elétrica, né, inclusive relatos de óbito e tudo mais, mas é impossível imaginar a vida hoje sem energia elétrica, é uma transformação gigantesca. Então é aquela história, os benefícios superam os malefícios.
E o que acontece? Toda vez que uma nova mudança acontece, existe justamente o susto ou surto desses novos gurus, ou seja lá o que você quer chamar de pessoas, ou os mensageiros do apocalipse, né, que são anti-progresso. É muito louco. E isso hoje está acontecendo com a inteligência artificial. Então tem muita gente morrendo de medo da inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes, falando um pouco a respeito disso. Mas eu só queria trazer para vocês essas duas imagens aqui, ó, onde eu tenho propagandas antigas que falavam, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente não iria trocar os cavalos pelos veículos automotores. Por quê? Porque o cavalo é um animal que tem sentimentos, que é o melhor amigo do homem. Então, ele não vai trocar um cavalo por um veículo sem sentimentos, né? Então, é muito louco a gente olhar para isso, né? Então, tá aqui, ó. Harness a machine in place of man's best animal friend. Então, quer dizer, ele não vai fazer aí de mudar, né? Então, trocar esse sentimento. E aqui eu tenho aqui, nós realmente precisamos de computadores domésticos. Olha que loucura imaginar esse tipo de coisa, né? E aí, algumas outras questões importantes aqui. A internet deve ser apenas uma nuvem passageira. Ó, que maravilha, a internet nuvem passageira, e nós aqui conversando graças a essa nuvem passageira. Olha que loucura, olha que loucura. E a velocidade de entrega acaba atuando aí como um diferencial competitivo, graças a essa mudança de comportamento que trouxe mais velocidade. Então, o que acontece? A velocidade hoje, ela acaba se tornando um diferencial competitivo. Por quê? Porque as mudanças fizeram com que as pessoas mudassem a sua maneira de se comportar e se relacionar com as empresas. Então, o que acontece? Eu vejo algumas transformações e existe uma transformação no comportamento humano. Então, hoje você vai comprar alguma coisa na internet, aí você olha lá, nossa, mas leva mais de 3 dias para chegar, meu Deus, demora uma vida, né? Então, quer dizer, para pensar que antigamente, quando você queria se comunicar com alguém que estivesse em outro país, você mandava uma carta para alguém, sabe-se lá quantas semanas, isso demorava para poder chegar. E hoje a gente conversa em tempo real no mundo inteiro, e quando você compra alguma coisa, você coloca lá no Mercado Livre, entrega full, e se demorar 2 dias, você fala, não vou comprar porque demora muito, eu vou pensar em outro caminho. Como se 2 dias fosse efetivamente uma grande mudança, mas isso é uma realidade, é uma mudança de comportamento. Então, como qualquer empresa, ou você se adapta a essa mudança, ou você perde, você deixa de ser competitivo. E a mudança de comportamento de outras ferramentas, então, o que acontece? O Google já começa a sofrer porque a geração Z prefere pesquisar no TikTok e no Instagram, ao invés de usar o Google para buscar as coisas. Então, as pessoas querem comprar produtos, hoje elas fazem o quê? Elas entram no TikTok, elas entram no Instagram para poder fazer busca. Hoje, os reviews são a principal arma do consumidor para saber se um produto é bom ou não. Então, se porventura amanhã você decidir fazer alguma novidade, alguma outra coisa, alguma coisa nova, então, por exemplo, eu vou ilustrar aqui para ficar fácil. Você decide que a partir de amanhã você quer começar a correr, né? Vamos lá, eu quero começar a correr, que eu quero correr a maratona de Porto Alegre. Ó, que legal, maravilha. Aí você fala, meu Deus, por onde eu começo? Aí você entra na internet, você começa, você vai ter review do tênis, você vai ter review do short, você vai ter o review da camisa, você vai ter o review dos eletrólitos, o que você tem que tomar, o que você tem que fazer, dica de treino e um monte de outras coisas. Se você voltar 10 anos no tempo, você não teria absolutamente nada para poder fazer esse tipo de coisa. E isso também quando se fala de conhecimento. Por isso é tão importante que o farmacêutico tome posse de si, do seu CRF, para poder efetivamente entregar informações relevantes. Por quê? Porque muitos profissionais não farmacêuticos acabam vendendo uma percepção de entrega de saúde que às vezes nem podem. Então as pessoas às vezes acreditam, confiam mais em profissionais não farmacêuticos do que farmacêuticos, muitas vezes por conta da visibilidade.
Então, é muito importante dar voz e vez para que você possa efetivamente se posicionar e conseguir fazer uma entrega efetiva. Tem aqui algumas questões importantes, como a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a internet das coisas, onde você pode controlar questões, objetos, situações. A gente tem aí a Alexa como referência, né? Realidade aumentada, realidade virtual. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo e, claro, a aceleração de soluções digital de saúde, né? Então, o pessoal tem os relógios, onde você tem ali alguns acompanhamentos, os wearables, além, é claro, das consultas. Eu tenho aqui alguns vídeos, né, vídeos curtos para poder mostrar para vocês de algumas ferramentas que você provavelmente já usa, de realidade aumentada e de inteligência artificial, que talvez você nem tenha parado para pensar. E eu vou reproduzir um deles que vocês talvez já conheçam, que é o Manual do Mundo. Eu vou reproduzir, eu só vou pedir para vocês se o áudio desse vídeo está sendo reproduzido certo ou não, para vocês acompanharem, tá bom? Vamos lá. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo solucionar essa questão do áudio do vídeo, senão eu vou mudar aqui dentro das configurações de vídeo se existe a resolução do áudio desse material. Deixa eu ver aqui. Não, porque ele está apresentando a janela. Configurações de áudio. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. É curioso porque o microfone está aqui, o alto-falante, deixa eu ver se eu colocar aqui, ele vai reproduzir. Vamos lá, deixa eu alterar aqui. Só sinaliza para mim se o áudio sai para vocês agora. Ainda não. Tenta tirar o microfone. Não? Tenta tirar o teu fone. Então, foi o que eu fiz. Eu tirei o áudio do fone e coloquei no computador. Foi exatamente o que eu fiz. Mas, infelizmente, ele não reproduziu. Eu não sei dizer. Opa. Eu vou colocar os dois aqui no microfone no interno e vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. É uma pena que o áudio não está sendo reproduzido aqui no vídeo, mas os vídeos eles estão sendo apresentados para vocês, estão no material. Esses dois que eu vou colocar na sequência aqui, ó, eu vou pular esse aqui, ele não necessariamente precisa, e eu vou fazer uma apresentação para vocês, tá? Esse vídeo da esquerda aqui, ó, o que que é? É uma pessoa com um óculos de realidade aumentada, que fez o quê? Ele criou um modelo de gamificação. Então, para te animar, para você aspirar a sua casa, o que que ele faz? Ele coloca moedas no chão. Então, enquanto você aspira o chão da sua casa, ele vai coletando moedas. Olha que loucura isso aqui. Loucura você imaginar que hoje você pode fazer isso. Então, você pega lá teu filho e fala, olha, hoje você vai aspirar o chão, não quero. Aí você coloca lá o game e o moleque aspira até o teto, se deixar, porque tem aí a conveniência. E do lado, o que que é isso aqui? Isso aqui eu gravei na tela do meu telefone, tá? Isso aqui é o indicativo da escova de dente. E qual que é o grande barato dessa questão aqui, ó? Ele mostra as áreas, e enquanto você escova os dentes,
ele vai mostrando e vai ficando branco exatamente nas áreas em que você escova para dizer que você fez a cobertura exata. Então, ele vai dando o tempo, sinaliza para você conseguir escovar todas as áreas da boca e não deixar nenhum pedaço para trás. E quando você acaba, ele avisa que você escovou perfeitamente os dentes. Inclusive, tem algumas medalhas para você conquistar lá, se você escovar direitinho, de tanto em tanto tempo, isso, aquilo, tal, tal, tal. É muito doido, é muito doido. É muito doido. Então, quer dizer, são coisas que elas já estão disponíveis, elas já existem, já estão acontecendo, e o que a gente precisa, né? É entender que às vezes a gente fala, ah, nossa, mas isso está muito longe. Não, isso já está acontecendo. E quero mostrar para vocês isso aqui, ó, que é da Vichy do Canadá. Então, isso aqui você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e o que é que vai acontecer? Aí eu recomendo você fazer depois com os slides, né? Quem não está vendo do computador, está vendo do celular, né? Primeiro, para não conseguir acessar, porque o que acontece? Com o celular, você vai fazer o scan do teu rosto, ele vai escanear o teu rosto, vai dizer os pontos escuros, questão de poluição, mancha, e vai sugerir o tipo de tratamento que você deve fazer na sua pele, feito através da inteligência artificial. Então, é muito doido a gente parar para pensar que esse tipo de ferramenta ela já está disponível no mercado. Hoje já existem empresas que vendem esse tipo de tecnologia. Então, se porventura você tem o desejo de ter uma ferramenta que vai fazer esse tipo de gestão e leitura de pele para fazer a validação aí, ó, já existem ferramentas que fazem esse tipo de coisa. E você consegue, através da inteligência artificial, fazer isso. Então, você pode contratar uma empresa para colocar no seu aplicativo usando a inteligência artificial. Olha que loucura. E quero mostrar uma coisa para vocês que eu vou ter oportunidade de ver presencialmente agora em fevereiro, que é a Emuage. Emuage é um aparelho que é uma máquina de Nespresso, vamos chamar assim, que faz cosmético. Quando eu fui à França em 2017, ele era um protótipo. Esse protótipo agora é real. E como é que ele funciona? Então, você tem aqui uma máquina onde você coloca a textura, a base, você coloca os ativos, você coloca a essência, você preenche com água termal, coloca ali, aí ele coloca a embalagem e ele faz o cosmético para você, na sua casa. Olha que loucura isso aqui. Então é muito doido você imaginar. E se você tiver a bagatela de 1.380 euros, você já pode comprar para ter aí na sua casa e usar esse brinquedinho para poder fazer cosmético. Então ele é como se fosse uma máquina de Nespresso. Quando eu visitei a França em 2017, ele era um protótipo e agora ele já não é mais um protótipo. Eu vou fazer questão de visitar a Emuage e ver essa maquininha funcionando de verdade e ver como é que é. Mas é espetacular olhar para onde as coisas vão. Então, assim, não tem como nós segurarmos o progresso, não dá. É um avanço, ele é consistente, não tem como fugir disso, não tem como fugir disso. Então, é muito importante entender que essa jornada, ela acontece de modo consistente, não tem como. Fábio, nós temos um monte de ferramenta, tem um monte de coisa acontecendo, nós estamos avançando. E o processo de vendas? E a jornada de vendas? Como é que a coisa funciona? Pois é, essa área do cérebro, eu vou fazer uma analogia com vocês. Segue aí a mecânica de sempre, né? Vendas, ela é muito atrelada à emoção. As ferramentas digitais e de inteligência artificial, elas estão muito atreladas para quê? Para justamente trabalhar questões de emoção para te convidar ou para te motivar a comprar as coisas. Então, eu vou fazer uma analogia para trazer do processo de vendas, trazer essa referência para vocês, e dentro dessa referência, vamos colocar assim, eu consegui entregar o que é preciso, né, dentro dessa jornada de vendas para o meu cliente, para a minha cliente.
Então, o que, que acontece? Eu separei aqui cada um dos personagens do filme Divertidamente para poder fazer uma análise desse processo e dessa jornada de vendas que nós vivemos aí dentro do atendimento presencial e digital na farmácia de manipulação. Tá? Então, assim, quando a gente pensa em alegria, a alegria sempre vem de aspectos positivos que trazem um sucesso. Então, o sucesso no tratamento, né, traz essa alegria, essa satisfação. Então, você tem um produto, por exemplo, que vai atuar para amenizar rugas, para diminuir manchas, vai deixar uma pessoa muito mais feliz, muito mais contente. Você passa um suplemento para, por exemplo, ganho de massa ou melhora de performance, e esse paciente ele encontra um resultado efetivo, isso é maravilhoso, lógico, vai ter essa pessoa alegre, e isso, claro, tem um impacto. E quando se fala da jornada de vendas, trazer essa compreensão ela é muito importante. Por quê? Porque existem coisas diferentes dentro da jornada de vendas. Por quê? Porque o medicamento para a doença, para a dor, ele não é visto como alegria. Então, eu preciso entender que existem caminhos e jornadas diferentes, dependendo de cada produto. Quando eu olho, por exemplo, para a tristeza, aí eu já tenho que pensar no suporte. Por quê? Porque ela precisa de compreensão e ela precisa se sentir segura para deixar essa tristeza de lado. Então, gatilhos de autoridade, onde o farmacêutico se posiciona, pode entregar uma garantia ou reforçar uma condição ou até fortalecer o que veio da prescrição do médico, do nutricionista, isso também contribui. Então, chegar, olhar e falar, olha, você pode ficar despreocupada, porque, olha, realmente, essa prescrição aqui, os produtos que ele ou ela escolheram são excelentes. Então, poder entregar esse respaldo, fazer esse tipo de entrega, tem um impacto muito, muito, muito importante. Né? A raiva, claro que é justamente a empatia, que vem não só do sucesso, mas da rápida solução de problemas. O que acontece quando se trabalha com emoção dentro da jornada de vendas? É que as pessoas elas ficam justificando o problema. E, na verdade, não é isso que o cliente quer. O cliente quer saber o que é que vai acontecer. Então, por exemplo, quando uma entrega atrasa, eu não quero saber, olha, que o motoboy que foi com a sua entrega, ele teve uma intercorrência, porque ele tinha outras 40 entregas para fazer, e aí ele segue a rota. E aí, na 20ª entrega, ele teve um problema, e aí atrasou, e aí ele teve que voltar para a farmácia para poder não sei o quê, para poder sair no dia seguinte. Não. Olha, houve uma condição que o seu produto não foi entregue, mas não se preocupe, ele já está aqui, vai ser entregue amanhã, é o que eu consigo fazer para poder ajustar e entregar essa satisfação e você poder começar imediatamente, você não vai ter prejuízo nenhum, amanhã esse medicamento está na tua mão. Então, é poder solucionar rapidamente para poder garantir e fazer aí a entrega do que o cliente espera. O medo e a insegurança, especialmente relacionados ao custo-benefício da escolha. Por quê? Porque o medo ele está muito atrelado a quê? Eu vou investir e esse treco não vai funcionar. Eu vou investir e não vou ter o resultado esperado. Então, eu tenho medo. Né? Ah, nossa, mas será que isso vai resolver? Será que isso é suficiente? Será que isso funciona? Eu vou investir todo esse dinheiro? Será que eu vou ter resultado? Será que vai performar? Então, poder garantir essa qualidade, garantir essa segurança, você muda essa percepção de medo por parte do cliente. E por último, mas não menos importante, é nojinho, que é justamente para falar do conforto no uso. Então, quando eu pego produtos saborizados ou formas farmacêuticas diferenciadas, isso faz uma entrega diferente para o cliente. Então, é muito interessante poder fazer uma entrega diferente para o cliente, conseguir ajustar alternativas, e isso é algo que só o universo magistral consegue ofertar para o cliente. Então, o cliente tem um xarope, ele poder escolher qual é o sabor, ou ter uma alternativa terapêutica diferente para uma superdosagem, de repente, de uma formulação de um prescritor, de alterar de cápsulas para sachê,
ou alguma outra alternativa. Então, quer dizer, o que pode facilitar a resposta, até dentro dessa orientação veterinária também, alternativa, dependendo do pet, para facilitar a adesão. Então, poxa, eu tenho um gato, é difícil de fazer a adesão pela cápsula, eu consigo fazer uma pasta, e aí você passa na pata do gato, ele se lambe, ele consegue aderir, quer dizer, tem um monte de coisa envolvida aí. E a questão do paladar, que você pode desenvolver e trabalhar. Então, tudo isso vem de emoção dentro dessa jornada. Então, vamos lá. Eu trabalho emoção dentro de uma jornada que está em transformação. E como é que o cliente enxerga hoje o atendimento? Ele vê qualidade partindo desses 3 pontos, tá? O tempo que algo leva, né? Então, quanto mais ágil o atendimento, melhor ele entende. Quer dizer, uma farmácia de qualidade, uma farmácia excelente, quando o atendimento que ele ou ela faz é ágil, é rápido. Ele tem uma entrega bacana. Quando existe uma condição que o agrada em preço e negociação, não só em preço, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não consigo melhorar porque é um produto que tem um valor agregado alto, mas a negociação desse produto facilita para que eu possa aderir a esse tipo de produto. Então, eu tenho aí um lançamento ou algum produto que tem um custo elevado por conta da tecnologia nele aplicada, eu consigo, de repente, diluir num parcelamento, mudar a mecânica, então isso ele enxerga como qualidade. O cliente não consegue pagar mais barato, mas ele consegue negociar. E o terceiro, e acredito que seja um dos mais importantes, se não o mais importante, que é justamente a experiência. Que é como você o atende, como você cuida desse cliente. Então, eu posso atendê-lo rapidamente, ter uma condição bacana para ele, só que se eu não entregar uma experiência de qualidade, uma experiência satisfatória, esquece, o cliente não vai ficar satisfeito. Então, o que eu preciso entender? O tempo hoje ele é um fator decisivo, então a impaciência aumentou, a atenção humana diminuiu, e isso tem um grande impacto na percepção da marca. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso ouvir o meu cliente de modo mais assertivo para conseguir compreender essa mudança e, claro, com essa mudança eu conseguir fazer uma entrega de resultado, uma entrega de um atendimento eficiente e que, claro, faça a diferença. Então, vamos lá. O que é que pode te tornar melhor como vendedor? E o que eu vou trazer para você aqui não é exclusivo para as farmácias de manipulação. Nas drogarias, isso também tem uma grande relevância e uma grande assertividade. Então, o que é que nos torna melhores como vendedor? É saber ouvir o cliente. Quando você aprende a ouvir o cliente, a história muda de figura. E como é que eu posso aprender a ouvir o cliente? É você perceber o tipo de abordagem, o tipo de estratégia que você adota durante uma conversa para ser assertivo em qual abordagem você pode adotar. Então, eu gosto muito de falar que a grande estratégia, a grande técnica de um bom vendedor é ouvir o cliente para saber que tipo de pergunta eu devo fazer durante uma negociação. Então, o que acontece? A pergunta, quando ela é feita, ela pode ser aberta e ela pode ser fechada. Só que a questão não está apenas em aberta ou fechada, mas o quanto essa pergunta traz uma resposta que a mim convém. Ou seja, fazer uma pergunta onde a resposta serve para mim e faz sentido para o meu processo de negociação e vendas. Então, por exemplo, quando eu pego esse exemplo aqui, colocar aqui, tenho a pronta entrega, quer que eu separe, eu estou dizendo o que é o cliente. Olha, eu tenho, mas você quer mesmo. Então, o que acontece? Eu não estou efetivando uma negociação para venda. Então, eu posso ser muito mais assertivo quando converso com o cliente, que eu tenho um produto à pronta entrega,
usando uma abordagem proativa e não uma abordagem reativa. Como seria uma abordagem proativa? Eu tenho a pronta entrega. Quantas unidades eu separo para você? O que acontece com esse tipo de abordagem? Eu levo o cérebro do cliente a pensar em quantas unidades ele precisa, ao invés de perguntar para ele se ele quer ou não esse medicamento. Então, ao invés de perguntar para ele, posso mandar manipular? Eu posso perguntar para ele, você quer retirar na nossa loja ou você prefere agendar uma entrega? Então, eu posso mudar essa mecânica. Quer que eu pergunte para a minha farmacêutica? Se quer que eu pergunte aquela história, você tem certeza? E eu gosto muito de fazer uma analogia doméstica, uma analogia nossa. Você está na tua casa, né? Para quem mora em casa, né? Não vamos pensar no apartamento, mas é só para poder fazer uma analogia aqui, uma brincadeira. Aí você está lá varrendo a frente da tua casa ali, passa uma pessoa que você conhece. Aí vocês começam a bater papo ali no portão, como é que você está? Tudo bem? A família, parará, não sei o quê, começa a conversar. E aí você olha para essa pessoa assim, parada ali, já depois de uns 3 ou 5 minutos, aí você chega e fala para ela assim, você não quer entrar não, né? Quando você fala isso, você fala para ela, né, ó, você não quer entrar, né, pelo amor de Deus, né? Ou fala assim, beleza, agora, se você de fato quisesse, seria diferente, né? Fala assim, nossa, não vou ficar aqui fora não, entra aqui, vamos tomar um café, alguma coisa, né? Aí eu gosto de brincar, né? Nós estamos aí falando com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas se fosse em Minas, com certeza era parente, quem estava na porta, já ia entrar para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, não tem jeito, porque quando o mineiro se encontra, lógico, é sempre um motivo para poder tomar um café e comer um pão de queijo. Né? O gaúcho pode ser para sentar, compartilhar um chimas também, tá tudo certo, vamos que vamos. Mas essa abordagem, ela precisa ser diferente. Então, ao invés de quer que eu pergunte para a minha farmacêutica, eu já posso sinalizar, aguarda um instante que eu vou acionar a minha farmacêutica para poder te ajudar. Então, eu já faço isso. Então, eu uso uma abordagem proativa que tem uma entrega completamente diferente quando eu converso com o cliente, não tem jeito. E essa última aqui, só para não sair dessa tela sem mostrar, que é um desconto maior, eu só quero entender em que momento essa frase faz sentido. Porque essa é uma situação que eu já vi, onde durante uma negociação com um cliente que não respondeu se ele queria comprar uma fórmula ou não, a vendedora ou o vendedor sinalizou o seguinte, ué, você ainda não comprou com a gente, você quer mais desconto? Quer dizer, quem é que vai responder não? Eu não quero não, eu quero pagar caro mesmo, porque eu acho que é por aí o negócio. Quer dizer, não faz sentido nenhum, é uma pergunta totalmente sem nexo, sem qualquer tipo de propósito. Então, não tem jeito. Ou a passividade da não venda. O que é a passividade da não venda? É quando você não segue uma negociação. Então, estou dando um exemplo aqui, ó. Quanto fica o orçamento da receita que eu enviei? Aí a pessoa responde lá, com desconto 186, pode manipular? E leva para o sim ou para o não. Então, ao invés de pode manipular, eu já podia fazer um fechamento da venda ali. E aí o cliente pergunta, e fica pronto quando essas formas? Amanhã às 3 da tarde. Aí a pessoa falou, só um momento, ele deu ok, quer dizer, não fechou, não finalizou. E como é que eu poderia fazer esse tipo de coisa numa abordagem de vendas? E aqui eu tenho uma abordagem de vendas onde, na minha opinião, é fundamental que não falte nome do cliente, a descrição do orçamento e o fechamento com uma pergunta definida. Uma pergunta definida onde a resposta serve para mim e eu consigo ser assertivo. E uma dica de vendas que cabe para você e serve para qualquer área, independente de onde você esteja. Preço é dor. E quanto maior o preço, maior a dor. Então, você olha aqui que esse preço, ele é exatamente o mesmo que esse preço. Só que esse preço parece menor do que esse. Por quê? Porque o tamanho é diferente. Então, quando você faz uma etiqueta grande de preço, você está evidenciando demais o preço.
você pode evidenciar o quê? O benefício. Então, desconto eu posso fazer grande. Agora, preço eu tenho que tomar cuidado. Então, muitas vezes o pessoal coloca lá, televisão, 999. Aí você olha e fala, nossa, tá muito barato. Aí você olha embaixo, pequenininho, assim, 10x. Aí você fala, agora eu entendi esse preço grande aqui. Por quê? Porque aí você está evidenciando uma condição muito boa, só que a condição das 10 vezes é que está pequena. Então, entender que existe essa condição diferente quando se olha para uma percepção de preço. Então, fique atento a essas variações e essas percepções quando se fala de questões relativas ao preço. Algumas questões importantes que podem ser adotadas dentro da jornada e do processo de vendas estão atuando, estão dirigidas a quê? A gatilhos de urgência, onde eu posso colocar dentro disso abordagens assertivas dentro do processo, então eu posso colocar urgência para poder estimular a compra imediata. Então, finalizando agora, você já pode iniciar o tratamento imediatamente. Essa condição eu consegui, é exclusiva para finalizar o pedido ainda hoje. São condições, por exemplo, que quem trabalha com produtos de valor agregado alto usam como estratégia. Então, por exemplo, quando você vai comprar um automóvel, por exemplo, aí você vai lá, conversa, fala com a vendedora ou com o vendedor, e na hora de chegar, não, é melhor, pô, vou fazer uma condição, mas para fechar agora, hein? Para fechar hoje, para já assinar o contrato. Então, quer dizer, eles já adotam uma estratégia que é o quê? Que é o gatilho de urgência para garantir a jornada e para garantir a venda. Falei com o meu gerente, se você finalizar o pedido comigo, além das formas, eu vou te mandar um brinde. Então, eu já posso fazer uma abordagem relacionando um brinde, uma condição, um diferencial, e esse diferencial e essa condição já me assegura aí uma venda assertiva dentro dessa jornada. Gatilhos de prova social. O que é um gatilho de prova social? É garantir que aquilo que você vende funciona. Então, tá lá, ó. Essa fórmula que a doutora nutricionista prescreve tem os ativos 1 e 2. E os clientes que utilizam sempre retornam relatando sua evolução. Tenho certeza que manipulando aqui você também vai adorar os resultados. E faço uma pergunta de fechamento. Além das certificações de qualidade, se você acessar nosso Instagram aí eu coloquei aqui o www.fabiomagistral, que é exatamente o meu. Então, se você entrar no site e digitar esse www, ele vai cair automaticamente no meu Instagram, tá? E depois, no final, eu já faço uma abordagem de pergunta. E depois, a última ali, essa forma para melasma, né? E aí eu coloquei melasma, mas eu podia colocar qualquer outra coisa. Então, eu coloquei ali apenas como uma referência. Tem muitos clientes que não ficam sem, parará, então, quer dizer, eu tenho ali um gatilho interessante. Gatilhos de autoridade, que é quando você vende um diferencial de abordagem. Então, eu posso colocar ali, falar da equipe de pesquisa e desenvolvimento, ativos consagrados, falo a respeito do produto, então eu consigo trazer autoridade, que é um pouco do que nós discutimos durante os exemplos das emoções. Isso pode ser feito por escrito, mas também pode ser feito verbalmente. Não significa que porque está escrito aqui, eu não posso falar para o cliente como a mecânica funciona. Então, é muito importante entender que, seja escrito, seja falado, a percepção de entrega, ela é vital e ela é fundamental dentro do processo de atendimento e venda. E a última, mas não menos importante, que é o gatilho de escassez, que é justamente para poder garantir a compra imediata. Esse preço é exclusivo até o dia 26/10, ou enquanto durarem os estoques, né? Então, estou dando aqui um exemplo, né? Podia ser o 26/9, que seria já nessa semana, para poder fechar agora. Então, quer dizer, é comprar ou largar, não tem jeito. Então, eu preciso comprar agora, ser assertivo, trabalhar dentro dessa mecânica. E, via de regra, quando um vendedor ou uma vendedora vai trabalhar dentro de uma jornada, muitas vezes ela não trabalha assertivamente o processo.
E o que eu quero mostrar para vocês é que uma solicitação de cliente sem receita, via de regra, leva o cliente para o foco do produto preço, ao invés de foco no cliente. Vou dar um exemplo, tá? O cliente chega e pergunta de um ativo qualquer, então, por exemplo, você manipula o ativo X? Aí a farmácia fala, eu manipulo, custa X reais e fica pronto amanhã às 14h, por exemplo. Então, eu estou indo para o produto preço. Agora, o que é que seria fazer a mesma coisa com foco no cliente? Aí seria mudar essa abordagem e, ao invés disso, fazer um caminho diferente. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um produto para gerenciamento de peso, por exemplo. Eu não vou falar um ativo para não fazer propaganda, mas só para poder fazer lá. Então, eu vou escolher aqui o ativo A, por exemplo. Aí o cliente chega e pergunta, você tem o ativo A? Aí a pergunta com foco no cliente seria, eu tenho o ativo A, você já usa? Quando eu pergunto para um cliente se ele já usa esse produto, aí eu vou saber com o que é que eu estou lidando, com quem eu estou lidando. Porque o cliente chega e diz, não, eu nunca usei, mas eu tenho uma amiga minha que está usando e está adorando o produto e tal, então eu também quero. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma segunda pergunta, que é o quê? Perguntar para ela qual é o objetivo dela usando aquele produto. E qual é o seu objetivo? Eu estou querendo perder peso, né? E a minha amiga tomou, adorou, está perdendo peso, é ótimo, não sei o quê. Falei, perfeito. Só que os produtos para gerenciamento de peso, eles são diferentes de acordo com a principal necessidade do paciente. Qual é a sua principal dificuldade para perder peso? Você sabe? Aí o cliente fala, meu problema é retenção, eu tenho compulsão alimentar, o meu problema é que eu faço a dieta da lua, eu só não como a lua, né? Eu como tudo, eu só não como a lua. Então, quer dizer, aí eu vou entender o que é para justamente dentro desse caminho, dentro dessa jornada, saber qual é a abordagem que eu vou adotar dentro disso para poder seguir. Falou, olha, então, baseado na sua condição, esse produto que você está me pedindo, ele não é o mais indicado. Então, para o seu caso, a recomendação é uma outra alternativa, que é usar o produto A, B, C, enfim, ou montar uma fórmula personalizada. E aqui entra o diferencial do profissional farmacêutico, né? Então, é muito interessante você fazer esse tipo de gerenciamento de uma conversa com o cliente, porque isso torna o processo muito mais fácil. E quais são as questões mais frequentes, tá? As situações mais frequentes, elas estão relacionadas à queda de cabelo, cuidados de beleza, libido, pré e pós-treino, imunidade, ansiedade, sono e, claro, a perda de peso, né? E é muito importante entender aqui algumas questões, tá? Toda vez que você fala a respeito de libido, o que é importante sinalizar é saber quem é. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fala de alguma coisa, eu tenho que saber. Se é para o companheiro, se é para a companheira, se é para a pessoa, porque geralmente é para um tio, né? Geralmente é para um tio. Não, é para um tio meu e tal, ele me pediu para perguntar, para saber e tal, é muito louco, mas é sempre um tio. E o que é interessante é que esse tipo de abordagem, esse tipo de estratégia, ela funciona muito bem quando nós temos a oportunidade de conversar com o cliente. Então, se você tem um cliente que não está na loja com você, começa a trazer alguma condição desse tipo, digitando, corre para o telefone. Então, sai do atendimento digital escrito e vá para o atendimento telefônico. Então, é muito interessante você entender que o telefone ainda é uma grande ferramenta de vendas. E por que o telefone é uma grande ferramenta de vendas? Porque o telefone conecta. Essa nova geração, ela não gosta de telefone. Então, quando eu falo para as pessoas, vamos ligar para os clientes, o pessoal entra em desespero, tudo menos ligar para cliente. Por quê? Porque as pessoas têm esse medo, esse receio, não sei por quê. Mas o que é importante sinalizar? É que a conexão humana, ela muda toda a jornada. Por quê? Eu vou dar um exemplo
que eu acho que quando eu usar esse exemplo, você provavelmente nunca vai esquecer. Qual é? Vamos imaginar que eu estou andando aqui na minha cidade, estou aqui em Campinas, andando pela avenida, e aí eu vou fazer uma conversão à direita, um cara passa na minha frente, buzina, começa a me xingar, um monte de coisa, enfim. Eu largo mão, deixo quieto e vou embora. Sigo em frente. Aí eu segui, vamos lá. E aí o que acontece no meio desse processo aí? Eu chego e falo, quer saber, eu vou dar uma volta, vou tomar um café, eu vou no shopping. Aí eu, vou lá, resolvo ir no shopping. Chego no shopping, a praça de alimentação fica no 3º piso, por exemplo. Tá? Só para ilustrar aqui. E na hora que eu vou subir a escada rolante do shopping, na hora de indicar ali para subir na escada rolante, uma pessoa junto comigo ali, aí ela chega e fala, não, pode subir, por favor. Eu falo, não, imagina, vai você. Eu falo, não, pode ir na minha frente. Aí eu vou lá, começo a subir, eu olho para essa pessoa e falo, peraí, eu conheço esse cara aí. Esse é o cara que buzinou e me xingou lá no trânsito aquela hora lá. Agora, por que é que ele me xingou e buzinou no trânsito e foi tão educado comigo quando ele estava na minha frente na escada rolante? Por quê? Porque no trânsito ele vê um carro e na escada rolante ele vê uma pessoa. Quando ele vê uma mensagem, essa mensagem não tem tom de voz, ela não tem rosto, ela não existe. Então, o que é interessante sinalizar e trazer para você refletir? É que quanto mais humano for esse contato, maior a sua chance de conseguir efetivamente fechar uma venda e trabalhar uma condição e uma negociação. Então, é muito importante entender esse tipo de coisa. É muito, 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 muito importante. Quando você tem um processo humanizado, isso é relevante. E o que é interessante é que essa entrega humanizada, ela pode acontecer de vários meios, tá? E elas podem acontecer usando, inclusive, a tecnologia. O que eu preciso fazer é quais caminhos eu posso adotar para poder trazer essa tecnologia e fazer uma entrega de valor diferente. Então, por exemplo, eu quero explicar o uso de um produto que eu vendo na minha farmácia, só que eu quero fazer isso de uma maneira diferente. Eu posso fazer isso, por exemplo, colocar um QR Code num produto que faz uma explicação de como usar, por exemplo. Eu tenho aqui um vídeo, eu sei que não vai sair com áudio, mas não tem problema. É só para você entender como funciona, que tem uma explicação prévia de como fazer o uso de um produto e como ele pode fazer, ou ela pode fazer, o uso para fazer uma entrega assertiva dentro dessa jornada, vamos colocar assim, tá? Então é muito interessante, né? E dentro desse processo, dentro dessa jornada toda de fazer uma entrega humana, mas digital, não perder essa humanidade e, claro, gente, não perca o poder de pensar. Eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter habilidade, mas eu não posso perder o poder de pensar, eu não posso entrar no automático. Eu preciso entender que as coisas não funcionam no modo automático, tá? Vou falar para vocês segurarem as gargalhadas, isso é um documento real de uma farmácia que eu visitei. E esse documento, ele é o quê? É onde você tem ali a marcação do termômetro, né, que vai sinalizar temperatura e umidade dentro da geladeira da farmácia. E o que aconteceu aqui? Você tem a temperatura mínima, você tem a temperatura máxima e você tem a temperatura atual. Que ele olha num termohigrômetro, que está aqui, e depois disso ele marca aqui nesse material, certo? Só que o que aconteceu? Em algum momento alguém apertou e mudou de graus Celsius para graus Fahrenheit. O que aconteceu, gente? No dia 7, a temperatura mínima dentro da geladeira foi de 35 graus e a temperatura máxima foi de 58 graus, com uma temperatura atual de 40. Eu quero saber qual a bebida que estava dentro dessa geladeira. Se era o Red Bull do capeta ou sabe-se lá qual era a bebida que estava disposta dentro dessa geladeira. Só que a orientação que foi entregue
ao profissional foi: anota o que está escrito no reloginho. E o que a pessoa fez? Ela anotou. Só que ela não parou para pensar que tem aqui, inclusive, o parâmetro de referência. Só que a pessoa simplesmente resolveu não seguir essa mecânica, esse processo. Então, assim, trouxe essa analogia para você entender e não perder o poder de pensar, tá bom? Toda jornada, todo processo funciona como Guns N' Roses. E eu vou falar para vocês que quem me ensinou isso aqui foi a minha filha. A minha filha, ela estava comigo em casa, eu estava lavando a louça e estava rolando um sonzinho, né, no Spotify lá, ouvindo. E aí ela chegou e falou: pai, o que é isso que está tocando? Né? Falei para ela: nós estamos ouvindo Guns N' Roses. Era uma música, era não, né? É a música, porque a música é imortal, né? A música existe, chama-se Welcome to the Jungle. Ela falou: nossa, essa música é muito legal e tal, mas o que significa, né? Guns N' Roses. Aí eu falei para ela: Guns N' Roses significa armas e rosas. Só que na hora que eu disse armas e rosas para ela, caiu assim um raio na minha cabeça e falar: gente, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Armas e rosas é atendimento e vendas. Por quê? Porque eu preciso de armas de persuasão, de negociação, de abordagem, assertividade, mas eu preciso ter a sensibilidade das rosas, essa humanização, esse contato, esse lado diferente que é fundamental. Então, esse equilíbrio precisa existir. Se for só rosa, eu vou fazer tudo que o cliente quer. E se for só arma, eu vou ser um cavalo. Eu vou conversar com o cliente e vou ficar relinchando, né? Quer? Quer? Tem? E se for só coração, né? Só a emoção, só essa coisa das rosas, então perde um pouco essa questão. Então, é o equilíbrio entre os dois, tá? Então, vendas é Guns N' Roses, tá? Então, é fundamental. Fábio, e dentro das lojas, né? Quais as transformações, o que é que vem acontecendo? Quanto mais interatividade, quanto mais condições eu conseguir colocar dentro da farmácia para facilitar a percepção e venda de valor, melhor. Então, eu vou trazer aqui um exemplo simples de duas lojas diferentes, onde eu tenho um cardápio de degustação para o cliente experimentar enquanto ele aguarda, com whey, colágeno, beauty drink, juice drink, onde, enquanto ele aguarda o orçamento da fórmula dele, ele pode provar um dos produtos que a farmácia comercializa. Aqui do lado eu tenho um quadro com a explicação, né, com o exemplo dos tipos de cápsula. Eu coloquei esse quadro ficar pendurado, eu coloquei aqui no móvel para conseguir fazer a foto e tentar diminuir o reflexo do vidro e vocês conseguirem enxergar adequadamente. Então, você conseguir fazer uma venda de valor que ajude a aumentar essa percepção. Produtos mais vendidos, e aqui eu tenho referência de farmácias e referências não farmácias, tá? Que são produtos mais vendidos que estimulam clientes a buscar essas alternativas simplesmente pelo fato de que se eu vou numa loja comprar um produto, olho para isso aqui, vejo mais vendido, se estão comprando é porque provavelmente é bom. Eu quero saber mais a respeito desse produto. E o que é interessante dentro do ponto de venda? Eu preciso trabalhar para atender essas três pontas aqui. O que é exigido, o que é necessário e o que é desejado. Então, eu preciso tomar cuidado, né, que é atender à legislação. Então, eu tenho que ter uma loja que atenda às normas. Eu preciso ter o que é necessário como estratégia de negócio. Então, por exemplo, a localização. Não adianta eu ter uma loja que é linda, mas está num lugar que ninguém acessa. Ou ter uma loja linda num lugar maravilhoso, com atendimento presencial péssimo, ou mega desorganizada, como essa foto maravilhosa aqui. Eu amo esse registro. Ele é antigo, mas ele é maravilhoso. E se você não gostou dessa loja, talvez essa possa atender a sua necessidade. Olha que espetáculo. É maravilhoso isso aqui, né? Então, olha que lindo. E o que é interessante é que dependendo do que você tem e do tipo de loja que você tem, você pode vender... Opa, que o negócio disparou aqui. Espera aí. Opa, o negócio disparou aqui. Deixa eu voltar.
você pode fazer a venda de valor e contar a sua história com design. Então, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas a luminária é um Erlenmeyer, vocês estão vendo aqui? Olha o balão aqui, ó. Olha a vidraria de farmácia aqui demais. Isso aqui é um espetáculo. Olha que loja extraordinária. Isso aqui é maravilhoso. Aqui, ó, a sinalização. Isso aqui é um espetáculo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu confesso que eu sou apaixonado. Essa loja fica no interior de São Paulo. Esse aqui é o avô da atual proprietária. Ele foi um dos primeiros farmacêuticos da cidade. E está aqui o diploma dele afixado na parede da loja. Aí tem o diploma da faculdade, do mestrado, da graduação, da neta, e segue o legado do avô. Essa é uma farmácia que eu visitei em Portugal já há algum tempo, e essa árvore aqui no centro é uma árvore genealógica. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, que tem nomes escritos aqui, ó, estão gravados, e eles têm a data de nascimento e aos que já faleceram, a data de falecimento. Então, todo farmacêutico que fez parte da história tem o seu nome gravado. Então, tem alguns lá que ainda lá estão, tem só a data de nascimento e com certeza rezando para demorar muito para colocar outra, né? Mas é sensacional, é uma loja circular, linda, né? O piso é maravilhoso. E aí eles adotaram essa estratégia para deixar a loja bem bonita. Então, tem muita coisa legal para você poder fazer de exposição, de apresentação e de diferenciação, como, por exemplo, pegar o que já existe e transformar em algo mais legal. Então, eu tenho aqui um produto que tem aqui uma plaquinha explicando o que é, mas que ao invés de ter uma foto como essa, poderia ter um QR Code como esse, onde o cliente, quando acessa, tem um vídeo do farmacêutico fazendo uma explicação a respeito de um produto, entregando uma jornada diferente para o cliente. E esse tipo de jornada faz uma entrega de valor diferente. E assim como ter uma jornada, você ter um espaço onde você pode trazer o teu cliente para conversar na qualidade de farmacêutico e farmacêutica, também faz uma entrega assertiva, onde ele pode sentar, conversar, trocar uma ideia, tirar dúvidas e, claro, se sentir muito mais confortável quando conversa com você. Só que o que é importante entender dentro disso é que para poder fazer isso, depende do quanto você está disposto e o quanto você está disposta a fazer. Por quê? Porque o farmacêutico, ele deve atuar como um super-herói. E por que eu falo como um super-herói? Porque um cara que usa capa, ele já é um super-herói. E o farmacêutico tem o seu jaleco, que é a sua capa de super-herói. Então, é fundamental que você vista a sua capa. Então, se você tem, invista num jaleco legal, bacana, com o símbolo da farmácia no ombro. Se você puder, coloca lá da tua universidade, o teu nome, isso é muito legal. Faz uma venda de valor super bacana e te diferencia. E o que é interessante é que quando eu trabalhava como balconista na farmácia, eu me lembro muito bem da diferença que o cliente tinha quando conversava comigo e quando conversava com o farmacêutico. Por quê? Porque eu era um cara com uniforme comum, eu era um civil, e aí quando o super-herói entrava em cena, mudava até o tom de voz, é incrível. Talvez você já tenha vivido isso, que é quando um cliente vai lá, liga na farmácia, xinga, fala, não, chama o gerente. Aí na hora que chama o gerente pega o telefone, vai falar, o cliente é uma seda. Parece até que você está mentindo. Fala, meu Deus, era um demônio quando falava comigo, transfere a pessoa, não, super educada, boa, por quê? Porque ela está falando com o gerente. É engraçado como acontece algo muito parecido quando é o super-herói dentro dessa jornada. E o super-herói tem uma jornada por quê? Porque geralmente ele é o profissional da saúde, mas também é o profissional da gestão. Por quê? Porque ele tem que garantir que o time performe adequadamente e consiga fazer entrega de valor de uma abordagem. Então, é muito importante que ele dê o exemplo com a apresentação pessoal dele.
com o sorriso e com o interesse no desejo e na necessidade do cliente. Por quê? Porque é muito comum você ver farmacêuticos nas farmácias, eu estou falando manipulação, que é o meu mundo, mas nas drogarias acontece a mesma coisa, onde você vê alguém moribundo lá, e aí eu adoro esse meme aqui, ó, sobre a minha disposição na segunda-feira. Apesar da falta de energia, estamos funcionando. Então a pessoa está lá se arrastando. E aí como é que eu posso pedir para um time fazer uma entrega se o próprio farmacêutico não faz? Ou o que é pior, né? Vou fazer aqui trazendo até para a análise da drogaria, né? Vai ter que trabalhar naquele horário inóspito, aquele feriado, né? Aquele feriado prolongado, aquele carnavalzinho maroto, né? Que vai pegar um plantão ali, e aí já chega falando, nossa, que inferno ter que vir no carnaval, ou que saco ter que ficar até as 22, ou ter que fazer plantão, virar à noite. Aí você tem um time que também tá lá, ninguém tá lá porque é divertido, né? Tá lá, tem que estar, faz parte. E o gestor, o responsável, o proprietário, ou o líder, vamos colocar assim, não está disposto o suficiente para fazer uma entrega. E não adianta, tá? Força de vontade não é suficiente. Então, não adianta ter força de vontade apenas. Por quê? Porque força de vontade não é suficiente. No papel de gestão, eu gosto muito dessa analogia, tá? Que é o seguinte, muita gente entende o processo de vendas e a jornada de fazer a gestão do time como algo de força de vontade. E eu quero dizer que força de vontade é como você, ao invés de navegar usando as correntes oceânicas, ficasse esperando o vento bater. O vento, ele é passageiro. Então, você pode ter um mês bom, um mês ruim, um mês péssimo. É assim. Então, você corre o risco de, num vento passageiro, ficar lá, à mercê. E o vendedor, ele pode estar motivado hoje e depois com o resto do mês desmotivado. Então, esse vento passageiro, ele está fora do meu controle. Então, o que eu preciso fazer para garantir que o meu navio vai sair, sei lá, vamos dar um exemplo aqui dos descobrimentos, que ele vai sair de Portugal e vai chegar no Brasil. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar minha caravela, eu tenho que traçar uma rota e colocar a minha caravela para fazer o quê? Para seguir pelas correntes oceânicas, para garantir que eu consigo chegar no menor tempo possível no meu destino. Eu preciso de um gestor, de um líder, para me dar um direcionamento claro, mas se eu ficar esperando só o vento, ele é imprevisível, ele depende dos terceiros, o ritmo é inconsistente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o meu time, eu preciso conhecer o cenário e para onde nós temos que ir. Se fosse no período dos descobrimentos, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar a carta cartográfica aqui, eu ia pegar o modelo, né? Carta cartográfica ficou bom, né? Nossa Senhora, terrível. Né? Então, vou pegar aqui, ver as correntes, por onde eu vou sair, para poder pegar a corrente aqui, para depois entrar nessa corrente aqui e conseguir chegar. Então, eu tenho um mapa para poder saber qual o caminho. Pode existir momentos onde o vento é fraco? Sim, pode existir, vai existir, mas quando eu tenho uma rota, o que acontece? A minha chance de fazer a coisa acontecer é muito maior. A chance de sucesso é muito maior. Então, é importante entender como isso funciona. Então, se eu tenho uma mecânica, eu consigo garantir a execução. Então, eu vou fazer um controle diário das vendas, do processo, gestão do time, garantir que o time tem um processo de atendimento e vendas, colocar esse processo de atendimento e vendas em ação, colocar para rodar isso, é muito importante, é muito interessante. Por quê? Porque você sai dessa condição de contar exclusivamente com a sorte. Então, você tem um mapa, você cria a rotina, você cria processo, você tem um atendimento, você monitora o atendimento e aí você consegue garantir que você vai chegar no Brasil, né, usando, claro, essa analogia. No meio do caminho vai ter problemas? Claro que vai ter problemas, gente. Mas é aquela história, o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude
e o realista ajusta as velas. É justamente dentro desse modelo e desse formato que eu quero finalizar o nosso bate-papo e entender como funciona. Toda vez que você tem uma jornada e você precisa, com essa jornada, alcançar os resultados, entender que você sempre vai ter condições ou de reclamar, ou de esperar, ou de fazer alguma coisa para que as coisas efetivamente aconteçam. Se você quer sair de Portugal e chegar no Brasil com as suas caravelas, siga um processo para que as coisas efetivamente aconteçam. Espero que o conteúdo tenha ajudado vocês a entender um pouco do processo de vendas, da jornada, das tecnologias e entender que essas transformações fazem parte do processo. Esse cenário do farmacêutico como protagonista, ele segue em evidência e o time de atendimento e vendas conta cada vez mais com a atuação desse profissional farmacêutico para poder fazer a diferença no atendimento de vocês. Tá bom? Vou deixar aqui mais uma vez os meus contatos e se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa aqui no chat, eu estou à disposição para poder responder para vocês. E já fica aqui o meu muito obrigado. Fábio, a gente que agradece essa excelente palestra. Você trouxe muitos insights para nós e com abordagem muito atualizada, né? Muito dinâmica. Eu acho que foi uma contribuição excelente para todos os farmacêuticos, principalmente da área magistral, e para quem quer entrar nessa área, os nossos queridos alunos de farmácia, futuros, né? Muito obrigada mesmo. Se alguém... A Patrícia Silva levantou a mão. Pode falar, Patrícia? Às vezes as pessoas apertam sem querer ali a mãozinha. Pode ser, mas eu estou à disposição. Se alguém quiser fazer a pergunta, às vezes não quiser escrever, preferir falar, fica à vontade. Isso. E claro, né, se alguém de repente está com vergonha de perguntar aqui, também pode me mandar depois, seja pelo WhatsApp ou pelo Instagram, até o TikTok eu coloquei para vocês verem as minhas dancinhas lá, ó que beleza. Como disse o nosso assessor de Relações Institucionais, Alexandre, é uma palestra que faz rever os conceitos. Realmente. Que legal. Fico feliz aí. Fábio, você teria, assim, um passo a passo simplificado para aquele farmacêutico ali que está começando e que quer já trazer essa mudança de atendimento? Tem uma coisa simplificada, porque você trouxe vários fatores, várias camadas ali. Perfeito. Mas para quem está começando ali, mas já quer iniciar com um diferencial, qual é a primeira coisa que você chamaria atenção para esse profissional? Vamos lá, vou trabalhar em cima de 2 cenários, tá? Então, vamos imaginar que você acabou de ser contratado por uma farmácia de manipulação e vai começar a se desenvolver nessa área. Primeira coisa, entenda qual é o nicho dessa farmácia e qual é o perfil de público que ela atende. Sabendo disso, eu posso colocar um pouco mais de energia dentro desse conhecimento para poder me aprofundar. Independente do teu histórico, da tua bagagem, de tudo que você já viu e viveu, provavelmente você vai precisar se ajustar. E saber, claro, qual é o nicho da farmácia. O que acontece? Até para tornar isso mais claro, tá? Existem farmácias que têm um foco mais atrelado à nutrição ou à dermatologia. Então, é interessante se aprofundar um pouco mais. Saber o que é o mais comum, o que eles perguntam, o que eles pedem. E depois, conhecer o seu time e entender os pares, né? A entrega, como eles vendem, o que eles fazem, o que eles negociam, quem é o bom vendedor, quem é aquele cara que às vezes não é tão bom vendedor, mas é excelente de entrega, de comunicação. E claro, falo para todo profissional, e aí seja farmacêutico ou não, mas que possa evoluir do ponto de vista de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é um negócio fundamental, eu falo para todo mundo, e aos farmacêuticos que estão aqui, que de repente não querem ir para a farmácia de manipulação,
mas querem trabalhar, por exemplo, em consultório farmacêutico, é uma coisa que é fundamental para você poder ter mais condições de entender melhor o seu paciente. E no nosso caso, vai ser atender o cliente. Então, você entender esse cara fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Verdade. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? A assessoria aqui colocou, né, elementos de neurociência e neurolinguística. A neurociência atrelada às questões até relacionadas ao preço, a como você coloca o preço, explicação de tamanho, são questões de neurociência. Neurolinguística está atrelada àquelas condições dos tipos de pergunta, do modelo de perguntas, para justamente trazer um olhar diferente sobre um processo que é repetitivo. Todo mundo segue o mesmo modelo, então entender que seguir o mesmo modelo não vai entregar o mesmo resultado, então é importante balançar um pouco aí e fazer diferente para, claro, colher resultados diferentes. Exatamente. Excelente. Fábio, então, muito obrigada mais uma vez, em nome da diretoria do CRF-RS.